A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é Ana Patê, sou psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, coloque no sininho de estar inscrito todas, para que a cada mensagem que enviar aqui você seja o primeiro a ser avisado. Eu vou pedir também para você deixar seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas venham a ter acesso a este conteúdo. E vou pedir também para você compartilhar com todos os seus contatos, para que mais pessoas também venham a conhecer o trabalho deste canal, amém? Hoje eu vou dar continuidade nas parábolas de Jesus. Hoje é o 40º vídeo deste canal e é o 10º vídeo desta série. Sim, hoje eu estou encerrando essa série de parábolas de Jesus. Então se inscreva, porque logo vai ter novas séries aqui neste canal, 2 séries novas que eu vou estar iniciando. E se você estiver inscrito, com certeza vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Então fica até o final deste vídeo, porque hoje eu vou falar acerca da parábola, uma parábola bastante conhecida, que é a parábola dos pássaros e dos lírios. Sim, eu sei que você conhece, mas hoje você vai entender alguns ensinamentos, 4 ensinamentos extraídos a partir dessa parábola. Amém? E para tanto, eu quero ler o que está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Livro de Mateus 6, a partir do 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos por causa da vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem por vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem recolhem em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as nutre. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à medida da sua vida? E por que andais ansiosos pela vossa vestimenta? Aprendei dos lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é, mas amanhã será lançada no fogo, não fará mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios se preocupam com todas essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de seus próprios problemas. Basta a cada dia o seu mal. Amém? É uma passagem da Bíblia bastante conhecida, não é verdade? E eu gostaria de fechar essa série de parábolas justamente falando acerca dessa parábola, né, da importância de nós buscarmos, né, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas que nós necessitamos sejam acrescentadas, né? Uma palavra bastante conhecida, e nós vamos extrair dela 4 ensinamentos. Então, quando Jesus ele se referiu a essa parábola dentro do contexto de Mateus 6, anteriormente ele tinha falado, né, da parábola ali da traça, da ferrugem e dos ladrões, que é a parábola anterior que está aqui em cima. Você pode conferir também e vai fazer sentido essas 2 parábolas, porque elas estão correlacionadas, né, dentro daquilo que Jesus ele passa. E ele estava advertindo sobre não ter a necessidade, né, da preocupação com os cuidados diários, né, com o que comer, com o que vestir, com o que há de beber, né? Ele estava realmente nos advertindo que isso não é necessário, essa preocupação excessiva com os cuidados diários. E por que não? Porque nosso Pai, né, que está no céu, ele supre todas as nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos, né? E quando nós não confiamos, né, essa ausência de fé, essa preocupação, na verdade, o que é? Uma ausência de fé em Deus.
né? Porque se eu confio, se eu tenho fé em Deus, eu não vou me preocupar excessivamente com essas coisas, porque com certeza, crendo no Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é um Deus supridor, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus dono do ouro e da prata, que Ele tem muito mais do que as nossas necessidades diárias, não é verdade? Então ele começa a fazer uma comparação com os pássaros, né? Os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, né? Porém, nem um dia sequer eles ficam sem a provisão diária, sem o alimento diário, né? Deus, ele cuida de uma forma muito generosa dos pássaros, mesmo sendo eles de menor valor do que nós, seres humanos. Imagina o que ele vai cuidar, né, de forma muito mais generosa, muito mais abundante das nossas vidas, né? Nós que somos filhos, nós que Deus nos deu capacidade de pensar, raciocinar, de guardar, né, armazenar o alimento, de guardar, de trabalhar, enfim, Deus com certeza Ele nos dá forma de nós adquirirmos o alimento, como também Ele pode nos provisionar de uma forma sobrenatural. Independente de como for, Deus não vai deixar faltar, né, o alimento. Se Ele não deixa faltar para os pássaros, que dirá para nós, né, que somos filhos dEle, somos seres humanos, né, que Ele realmente fez de uma forma diferenciada, né, o ser humano de todas as outras espécies, né, que Deus criou. Nós somos diferenciados, nós raciocinamos, nós projetamos, nós sonhamos, né? Temos uma mente aí diferenciada. Então, com certeza Deus não vai deixar faltar. E ele também faz a comparação com os lírios do campo, né? Que no caso ali são os lírios de rolê, não sei se é assim que pronuncia, da Palestina, que é um lírio que ele tem uma cor de escarlate, e ele tem o fundo de como se fosse um violeta, uma cor assim bem diferente, onde essas cores misturadas, ela forma como se fosse uma roupa mesmo, uma roupagem muito bonita, né? Então é uma flor que chama atenção, ela se destaca pelas suas cores, pela sua beleza, pelo seu brilho. E Jesus faz até uma comparação, né? Que nem o próprio Salomão, né? Em todo o seu esplendor, né? Ele se vestiu, né? Em toda a sua glória, ele se vestiu como um daqueles lírios, né? E a gente sabe que hoje, né, o lírio, uma flor, ela tá viva, vistosa, bonita, e amanhã ela murcha, né? Então, se Deus ele se preocupou, né? Se Deus ele veste tão bem, né, um lírio do campo, uma erva, né, do campo, que dirá a nós. Então, olha como Jesus ele tá usando, né, os elementos ali do cotidiano, os elementos da natureza, porque Jesus era apaixonado pela natureza, para nos explicar, né, a nossa importância diante de Deus, né? Se Deus ele cuida dos pássaros, cuida dos lírios, cuida, né, de coisas tão, né, menos importantes do que nós, né, que dirá a nós, né? Então, querido, é muito interessante que nós vemos muitas pessoas preocupadas com a falta, preocupadas com o dia de amanhã, com o dinheiro da conta, com o dinheiro da comida, com o dinheiro do aluguel, enfim, preocupado com tantas coisas diárias, né? E Deus, né, quando nós entendemos que Deus é um Deus supridor, que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus que não vai deixar faltar, querido, porque Deus ele não é um Deus de falta, porque ali quando Jesus ele multiplicou, né, os 5 pães e os 2 peixinhos, querido, ele olhou e viu aquela multidão toda que sentou ali para ouvir a palavra de Deus, e ali o que aconteceu? Ele multiplicou, né, aquele recurso que tinha ali, porque Deus ele não é um Deus de falta, ele é um Deus de multiplicação. Então aquelas pessoas, elas estavam ali buscando, né, em primeiro lugar o reino de Deus, porque esse que é o segredo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Quais são as demais coisas, né? O que comer, o que beber, o que vestir, lhe serão acrescentadas. Era isso que Jesus ele estava dizendo, que isso não deve fazer parte das nossas preocupações, porque o nosso Pai que está no céu, ele conhece a nossa necessidade e ele tem muito para suprir, muito além daquilo que nós
pensamos, pedimos, imaginamos, é aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Então aquela multidão, ela estava sentada ali buscando em primeiro lugar o reino, a palavra, ouvindo acerca dos ensinamentos de Jesus. E ali eles tiveram a provisão, eles tiveram as necessidades deles, né, visitadas, supridas, né, que era a necessidade do pão, a necessidade, né, do peixe, a necessidade do alimento material, né. Então eles primeiro se alimentaram da palavra, né, eles se alimentaram de forma ali espiritual, e ali Deus ele supriu com certeza a necessidade material também. Por quê? Porque buscaram primeiro o reino. Então esse é o segredo, querido. Busca primeiro o reino, não fica demasiadamente preocupado, como Jesus mesmo ele diz, ele questiona, né? É uma parábola onde Jesus faz muitos questionamentos para que nós venhamos pensar acerca dessas coisas, né? Qual de nós podemos acrescentar um côvado que seja a nossa altura, um côvado, uma medida que seja a nossa vida, né? Ou seja, a nossa preocupação ela é vã, querida, ela não vale de nada, né? Então troca a sua preocupação excessiva, exagerada, demasiada pela fé em Deus, porque a sua preocupação não vai mudar a sua situação, mas a sua fé em Deus, com certeza, ela vai mudar toda e qualquer situação que você estiver precisando, que você estiver necessitando, querido, porque Deus, ele é um Deus supridor. E você tem um pai supridor, né? Além de ser Deus, ele é o teu pai. Então, qual o pai que vai vendo o filho, a filha passar necessidade e ele não vai fazer nada, querido? Ele vai com certeza mandar, nem que for um corvo para te alimentar, mas ele vai suprir a sua necessidade. Então, não fica preocupado demasiadamente com isso, mas busca primeiro o reino, busca as coisas de Deus, coloca o seu coração nas coisas de Deus, né? Busca a justiça de Deus para tua vida, querido, que ele não vai deixar faltar. Deus, ele é um Deus que vai cuidar de você. Talvez você está preocupado com a crise, talvez você está preocupado com um momento aí de difícil, talvez de desemprego, talvez de enfermidade, né? Talvez com a pandemia. Eu não sei qual que está sendo a fonte da sua preocupação, mas, querido, não fica preocupado, porque se você priorizar a Deus, a tua necessidade com certeza vai ser suprida de todas as formas, e não só suprida, vai ser abundantemente suprida, amém? Vamos aprender quais são os 4 ensinamentos extraídos a partir desta parábola, amém? Vamos acompanhar aqui qual é o primeiro ensinamento. Saber qual é a nossa prioridade. E a nossa prioridade é o reino. Quando sabemos qual é a nossa prioridade, as nossas necessidades Deus cuida. Querido, tem uma diferença muito grande no que são necessidades e no que é prioridade. Então, quando nós sabemos de fato quem nós somos em Deus, nós somos filhos, né? Nós temos uma identidade em Deus, nós somos filhos de um pai, né? Que é um pai abundante, um pai provedor, querido. Então, busca, né? Que Deus seja a tua prioridade, porque tudo aquilo que você necessitar, com certeza ele vai acrescentar, ele vai cuidar, porque Deus ele é um Deus que cuida. Qual que é o segundo ensinamento? Não se preocupar em excesso, né, com as coisas diárias, porque além de não resolver, você vai ficar angustiado e isso vai te fazer mal. Querido, quando nós nos preocupamos em excesso, nós armazenamos no nosso cérebro toxinas que nos fazem muito mal. Toxinas que nos causam cansaço, fadiga, que nos causam desânimo. Então tudo isso faz mal, primeiro para nossa mente, segundo para o nosso corpo. Nós podemos até ficar doente com essa preocupação excessiva, querido. E de nada vai adiantar. Imagina que se a gente se preocupar de forma excessiva, além de não resolver o problema, a gente ainda pode criar mais problema, porque pode ficar doente, estressado, né, com noites de insônia, com enxaqueca, preocupando-se demasiadamente com as coisas, querido. Ore, peça para Deus, né, uma porta de escape, uma provisão, né? Talvez se você está passando por um momento aí difícil de crise, mas não se preocupa demasiadamente com isso, lance toda a sua necessidade, toda a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você, amém? Vamos ler aqui
O terceiro ensinamento, qual seria? Aprender a confiar verdadeiramente no Deus que supre e entregar o nosso amanhã nas mãos de Deus, pois Ele já está lá cuidando de tudo. Querido, você não pode resolver os teus problemas do dia de amanhã. Você não pode prever e resolver todas as coisas Não, você não consegue fazer isso. Nós conseguimos fazer isso em partes, mas não na totalidade, porque só quem conhece realmente o nosso amanhã é Deus. E detalhe, Ele já está lá no seu amanhã, Ele já está lá no seu futuro, cuidando de tudo. Então não se preocupa, descansa em Deus, que Ele vai suprir. Creia tão somente que Deus é um Deus que cuida, querido. Olha qual que é o quarto e último ensinamento. Comece a colocar nas mãos do Senhor os seus sonhos, projetos, pois as suas necessidades diárias não devem fazer parte da sua preocupação. Você está entendendo, querido? Que você tem que a tua oração, né, o teu diálogo com Deus tem que ter outras coisas, não pode ter essas coisas diárias, porque isso Ele já sabe que você precisa, querido. Você tem que elevar o nível aí das suas petições. Deus, eu tenho um projeto, abençoa. Deus, eu tenho um sonho. Pensa em coisas maiores, querido, porque comer, beber, vestir, Deus sabe que você precisa e você já está muito mais do que abençoado, porque você tem um Deus supridor, querido. Ele não vai deixar faltar. Se até hoje Ele cuidou de você, não é agora, no momento de crise, no momento de dificuldade, né, mundial, que Deus Ele vai te abandonar, que Deus Ele vai te deixar, não. Creia tão somente, querido, que Deus Ele vai cuidar de tudo aquilo que você precisa e Ele vai ir muito além das suas necessidades. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele, além de cuidar da nossa necessidade, muitas vezes Ele observa aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós almejamos, que o nosso coração se alegra, né? E Ele, como um pai de amor, um pai que abunda, um pai que gosta de agradar, que gosta de presentear os seus filhos, querido, ele vai fazer coisas grandiosas para você. Por isso que você não deve se preocupar com os pormenores, apenas busque, tenha intimidade com Deus, né? Tenha Deus como tua prioridade e todas as outras coisas, querido, Ele vai acrescentar em abundância. Você não vai precisar pedir emprestado, você não vai precisar dividir o que você tem que comer, eu tenho que comer isso porque amanhã eu tenho que... Não, querido, não vai, você vai abundar, você vai ter para doar, para emprestar, enfim, para suprir outras vidas, outras pessoas, querido. Essa verdade tem que fazer parte da sua vida, que essa palavra venha renovar a sua mente, querido, porque tão somente se você tiver a tua mente renovada em Cristo, você vai tomar posse disso que já está liberado no mundo espiritual para você. Necessidades diárias já estão supridas, porque isso a palavra do Senhor nos garante, querido. Então não se preocupa com isso, coloque tão somente nas mãos do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Esse, como eu disse, é o 10º vídeo dessa série. Então eu queria que você deixasse o seu like, o seu comentário aqui, se você realmente gostou, né, dessa série As Parábolas de Jesus, né? São 10 parábolas, de repente você quer falar com qual você se identificou mais, qual Deus falou mais com você. Então deixa aqui o seu comentário que eu vou ficar muito feliz em ler e eu vou responder com bastante carinho e atenção. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, tá bom? Compartilhe com seus contatos e para você que já está inscrito e tem acompanhado aqui esse trabalho, minha gratidão para você. Muito obrigada mesmo, porque você tem sido canal de bênção e continue nos acompanhando, porque tem série nova chegando aí. Amém? E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.